Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui nesta noite pela graça dele, porque fomos redimidos, derramados do sangue de nosso Senhor Jesus. Caso contrário, não haveria remissão de pecados, e sem perdão de pecados não há salvação. Então, louvado seja o nosso Deus por esse grande momento em que estamos reunidos para adorar. Nós temos um programa um pouquinho diferente hoje, porque nós temos dois eventos que não ocorrem cada domingo. De vez em quando, um é uma vez por ano, e o outro é de vez em quando também, às vezes 2 vezes por ano. Seria bom se fosse mais vezes, mas não são tantas vezes assim, né? E o primeiro deles é a realização de batismo, e o que vem agora nessa primeira parte. E nós louvamos a Deus pelas vidas alcançadas, convertidas pelo Espírito Santo, convencendo-as dessa necessidade de reconhecer em Cristo o único caminho, o único Salvador. Eu, nesse momento, vou entrar então nesta parte da cerimônia do batismo, e antes, porém, nós vamos ler um texto da Palavra de Deus e vamos também comentar um pouco. Isso significa que hoje, nas duas narrativas bíblicas, nesta e na próxima, nós estamos, segundo os professores de homilética, cometendo pecado. Mas eu acho que ler a Bíblia e comentar o que lemos não é pecado. Pode ser algo fora de homilética, mas não é pecado. É isso que nós vamos fazer hoje. Hoje eu estou passando longe de homilética. Eu não queria nem ouvir falar esse nome, mas eu tive que falar. Bom, vamos então abrir nossa Bíblia para Atos capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Pois bem, nós vamos considerar algumas coisas no capítulo 8, e a nossa primeira consideração, ela vem logo a partir do versículo 5. O que ocorre aqui, irmãos, é que o tempo aqui ainda é o primeiro século. A igreja está no seu começo. Está ainda engatinhando. Mas nem por isso deixava de ser um movimento grande lá em Jerusalém. Um movimento que mexia com as pessoas, porque a pregação era forte, os sinais eram fortes, e os apóstolos e aqueles 6 diáconos estavam fazendo um bom trabalho. E o Espírito Santo estava agindo de uma maneira muito forte na vida dos crentes naquele primeiro século, naqueles dias, de forma que a igreja impressionava. No capítulo 6, cresceu tanto a comunidade da igreja que surgiu já um probleminha lá. E o probleminha foi que algumas viúvas estavam sendo esquecidas e houve murmuração. Daí houve a necessidade de implantar o diaconato na igreja. E daí então eles escolheram 7 homens. E no capítulo 6 nós temos as qualificações desses 7 homens. Eram homens sábios, eram homens espirituais, cheios do Espírito Santo, eram homens de poder, eram homens que tinham uma vida impoluta,
luta. Olha, realmente, 7 homens de peso. Peso espiritual, peso moral, né? 7 homens. E desses 7 homens, a Bíblia fala de um deles de uma maneira especial. E começa aí no versículo 5, falando sobre ele. Este é um dos 7, e ele tinha realmente no seu sangue, corria no seu sangue, aquela vontade de evangelizar. E Deus o usou grandemente. Aí então começa no versículo 5. Filipe, este é o nome da pessoa que eu estou mencionando. Filipe, descendo a cidade de Samaria, porque ele estava também em Jerusalém, e agora ele desce até a cidade de Samaria. E lá na cidade de Samaria, ele começa a pregar. Qual é a sua pregação? Anunciava-lhes a Cristo. Então a preocupação de Filipe era anunciar Cristo. Falar para as pessoas quem era Cristo. O que ele veio fazer. Qual a sua função. Qual o seu poder. Qual a sua extensão com respeito ao seu evangelho. Ele anunciava Cristo. No versículo seguinte diz que as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. Então ele realmente tornou-se um pregador da mensagem do Senhor Jesus que arrebatava multidões, literalmente. As pessoas, muitas pessoas, ficavam admiradas com a sua pregação. Agora, claro que nem tudo era favorável. Havia umas lutas também. Vamos prosseguir com a leitura. Então, o que as pessoas diziam? Ouvindo-as e vendo os sinais que ele operara. Verso 7. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. Então essa era uma das coisas que Filipe realizava no poder do Espírito Santo e na palavra que ele pregava, anunciando Jesus Cristo às pessoas. Mas não somente o mundo das trevas atendia, como também muitos paralíticos e coxos foram curados. Pessoas aleijadas foram curadas das suas enfermidades. Versículo 8. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, onde está Cristo não pode ter tristeza. Onde está o Evangelho não há tristeza. Onde há a palavra de Deus não há lugar para medo, tristezas e coisas semelhantes. Porque Cristo é luz, Cristo é paz, Cristo é salvação. Então por que num lugar onde Ele está venha existir a tristeza? Não, mas sim a alegria. Há alegria aqui hoje à noite? Amém. Parece que sim. Podia ser uma alegria mais expressa, né? Mais fervorosamente expressa. E com certeza. Mas os irmãos estão ainda curtindo um cafezinho. Mas eu tenho certeza que no lugar onde Cristo está, há alegria. Porque Ele é isso. E então houve grande alegria naquela cidade. Não foi nenhuma vida, nem numa casa, nem num bairro, mas na cidade. Que cidade? Samaria. Realmente o Evangelho tem poder para transformar até mesmo uma sociedade no seu todo. A história conta isso. Que em várias cidades
no passado, no tempo dos avivalistas, quando o Evangelho chegava lá, havia uma transformação tão grande que boates se tornavam templos. Casas de show se transformavam em templos. Casas noturnas eram fechadas e eram abertas como uma agência da pregação do Evangelho. Vidas eram transformadas. Então, o poder do Evangelho não só transforma uma pessoa, mas transforma até mesmo uma cidade. A cidade de São Paulo pode ser transformada pelo Evangelho? Quem acredita que sim, diga sim. Sim. Agora eu senti mais firmeza. Agora parece que a gente acredita um pouco mais no Evangelho, né? Pode sim, irmãos. Pode. É isso? Pode. O Evangelho tem esse poder. Agora, verso 9. Ora, havia certo homem. Agora vai entrar em cena um indivíduo especial. Entrou em cena um certo homem, chamado Simão. Não é Simão Pedro, certo? Não é nenhum dos apóstolos. Mas era um indivíduo que existia ali na cidade. E o que é que ele fazia? Praticava a magia. A mágica, não é magia, a mágica. Agora, note bem o que diz-nos o texto sagrado. Ele praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, ensinando ser ele grande burro. Aliás, por acaso tem algum mágico que faz uma mágica que não seja engano? Vamos se revelando, né? Isso aconteceu assim, desse jeito, daquele jeito. Então, sempre tem explicação. Só está iludindo, é ilusionista, né? Vai passando para as pessoas como sendo uma verdade, mas na verdade não é verdade. É apenas um engano ali. E esse camarada, ele fazia isso. E também a população, as pessoas, tinham-no como sendo um grande vulto. Verso 10, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus. Como que o ser humano é facilmente enganado, né? Como que ele, por pouca coisa, já começa a atribuir as coisas ao Santíssimo? Não precisa muita coisa, aqui nada, simplesmente ele fazia as suas magias ali, e ele já era tido pela população como aquele que é o poder de Deus, chamado o grande poder. Bom, vamos continuar. No versículo 11 diz, aderiam a ele, porque havia muito os iludira com mágicas. Continua, verso 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, agora temos o bem e o mal. Agora temos dois personagens. Temos aí de um lado Simão, temos do outro lado Filipe. A população agora tem que optar entre um e outro. Quem seguir? A população agora estava mais ou menos assim entre Cristo e Barrabás. Quem vamos seguir? Cristo ou Barrabás? Barrabás ou Cristo? Note bem que no caso de Jesus e Barrabás, a multidão foi incisiva. Crucifica Cristo e solte Barrabás. Mas continua aqui. Qual vai ser? O que é que vai acontecer disso? Então veja novamente o verso 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, um dos 7, aquele que nós já falamos sobre ele aqui um pouco, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, e os sendo batizados, assim homens como mulheres. Quer dizer, muitas pessoas estavam olhando para Filipe e dizendo, não, ele fala a verdade. Não há nele nada errado. Ele não é um enganador. Ele não está fazendo isso como mágica. Ele não é um mágico. Ele está falando a verdade, coisa concreta. É exatamente o que ele diz. E aí muitos estavam aceitando a sua pregação
E em seguida, essas pessoas iam ser batizadas. Não é isso que o texto fala? É isso que o texto fala. Então, essas pessoas foram batizadas. Assim, homens como mulheres. Versículo 13. E o Simão? O que fazer dele? Ele praticamente ganhava dinheiro, era a vida dele, era o sustento dele. Ele precisava. Mas veja só o que o poder de Deus faz. Veja o que a palavra de Deus realiza. Veja que para a palavra do Senhor Deus não há barreira, não há pessoa, não há indivíduo que possa resistir. Quando realmente a palavra bate o coração do Espírito Santo, é impossível rejeitar essa verdade. E o que aconteceu com o Simão? Vejamos aqui. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, perceberam aí? O próprio Simão mágico, ele também abraçou a fé, ele também olhou para Filipe e disse: ele tem pregação, ele tem uma mensagem, ele fala a verdade. E é esta verdade que eu também preciso. E ele então abraçou a fé. Filipe, eu também quero crer nesta pregação. Eu também quero crer nessa pessoa que você ensina aí nessa pregação, que tem o nome de Jesus. E ele então também abriu o coração, recebeu a Jesus Cristo como seu Salvador e declarou essa verdade, também sendo batizado, descendo as águas. Foi ele batizado. E aí então diz assim: acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Dali para frente ele não mais era um itinerante nas suas magias e na sua profissão, que não tinha nada a ver com Deus, mas agora ele abandona aquilo tudo, um ato de fé e confiança, não só no sentido de salvação de alma e espírito, mas também de sustento, porque certamente Deus honraria a sua fé e o sustentaria, mesmo não sendo mais aquele que ganhava dinheiro praticando as suas magias. E em seguida então ele passou a andar com Filipe. Versículo 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Mas eu fico admirado de ver aqui o Filipe. Como Deus usou esse homem, né? Não eram dos 12 dos apóstolos, mas eram dos 6. Podia nem ser um dos 6, mas era alguém convertido e Deus usando aí. Ele usa para transmitir a sua preciosa palavra. Bom, o texto sagrado agora deixa um pouquinho Filipe de lado e fala do ministério de Pedro e João em Samaria também. Mas nós não queremos Pedro e João hoje à noite. Nós não queremos destacar Pedro e João. Nós não queremos mostrar o que eles fizeram lá. E não, nesta dúvida, foram coisas extraordinárias. Mas vamos continuar com Filipe. Pula aí, vai para o verso 26. E é interessante agora, nós vamos ver Filipe de novo evangelizando. Veja então o versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe. Um anjo do Senhor. A Bíblia não dá o nome dele. E também aqui não é Jesus Cristo, este anjo. Este é um anjo mesmo. É um entre miríades de miríades. Sabe o que significa isso? É um entre milhares e milhares de anjos. E mesmo que Jesus falasse, a palavra falasse assim: ao seu, esse aqui é o anjo tal, eu ia ficar uma coisa sem entender, porque no meio de tantos milhares de anjos, quem é que você também queria um anjo tal, né? Mas a verdade é que agora surge ali um anjo, e este anjo do Senhor falou a Filipe.
Olha, quando a pessoa coloca a sua vida nas mãos do Altíssimo, nas mãos de Deus, Deus o usa poderosamente. E aqui então novamente Filipe recebe uma responsabilidade por parte de Deus por intermédio do anjo, porque este lhe disse: dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Coisas lindas, coisas maravilhosas, como que Deus age e trabalha aqui. Então o Filipe está aí falando e pregando o Evangelho de Samaria, de repente topa-se com um anjo, e o anjo lhe diz: olha, Filipe, vai na estrada fulano de tal, na estrada lá, que está descendo de Jerusalém para Gaza. Aí é um lugar deserto, você não vai encontrar lá grande movimento, você não vai encontrar muita gente, não vai encontrar muitas pessoas, não vai encontrar muitas carroças, muitos cavalos, muito isso, muito aquilo. É um lugar deserto, mas sabe, Felipe, lá tem alguma coisa. Mesmo no deserto, há alguma coisa lá para você. E o que aconteceu? Ele se levantou e foi. Obediência imediata. Ele não ficou questionando: mas está tão bom em Jerusalém ou em Samaria? Já me tirou lá de Jerusalém, já me pôs em Samaria, agora eu tenho que ir para o deserto? O que é que Deus quer comigo? Do deserto, onde que eu vou? Na boca de um vulcão para explodir? Ele não ficou questionando Deus, ele simplesmente obedeceu. Ele simplesmente disse: eis-me aqui. Ele simplesmente: pronto, eu estou aqui para fazer a obra. E ele levantou-se e foi, imediatamente. E aí no verso 27 diz assim no verso 27: eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. E lá então está alguém que vai passar por lá. O anjo estava dizendo, porque o anjo, ele vem da parte de Deus, e Deus é onisciente, Deus é onipresente, ele sabe tudo, todas as coisas. Se você está aqui hoje à noite, ele sabia já há muitos anos, e desde você nascer que você está aqui hoje à noite. Acredita nisso? Amém. Porque ele sabe todas as coisas. Então o que aconteceu? Deus sabia que lá entre Jerusalém e Gaza, nesta trajetória, é deserto, mas tem alguém passando lá. Estará passando por ali uma diligência, e nessa diligência tem alguém. E é exatamente isso que Deus falou para ele. E não era uma pessoa, humanamente falando, qualquer, era um alto oficial que estava lá na sua diligência, com toda a sua pompa e cavalos puxando, e alguém lá dirigindo, e ele ali, sabe, não é brincadeira não, é alguém de nome, de posição, alguém responsável, representava o país, a Etiópia. E aí então o que acontece? Ele está indo lá naquele caminho, naquele carro, naquela diligência, e no versículo 28 fala: estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Estava de volta de Jerusalém. Uma vez por ano, os judeus das diversas regiões subiam até Jerusalém para o seu dia de adoração. Ele também estivera lá, e agora está voltando. Mas veja bem, ele era alguém religioso, porque uma vez por ano ele subia a Jerusalém. Ele ia adorar, como todos os outros. Mas a gente vai perceber aqui que nada daquilo era importante, significava alguma coisa. Ele era vazio, não entendia nada, fazia por mera religiosidade. E mera religiosidade não leva ninguém para o céu, não garante salvação para ninguém.
esse homem não era salvo, embora religioso. Ele então estava vindo da sua adoração em Jerusalém, indo nessa direção, e o que aconteceu? Ele estava lendo um livro. Ele estava lendo o profeta Isaías. E interessante que ele estava lendo um texto do coração da Bíblia. Isaías capítulo 53. E aí então continua aqui falando que no versículo 29, então disse o Espírito aí está em maiúsculo, não está? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo falou com Filipe, não era o Espírito de Filipe falando, mas era o Espírito Santo falando com Filipe. E o que o Espírito Santo falou para ele? Versículo 28, né? Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, eu fico imaginando a cena. Filipe estava a pé, não era isso? E a diligência estava sendo puxada por animais. Creio eu que os animais eram um pouco mais rápidos que Filipe. Aí então eu posso imaginar a carruagem caminhando e Filipe acompanhando, e ele então se aproximando. Aí ele escutou o eunuco lendo lá Isaías, lendo Isaías. E o que acontece? Seguindo aqui o texto, acontece, e ele então me perguntou assim, aí então o Filipe está correndo, né? E ele está lendo lá. Ei, entende o que você lê aí? Aí o homem lá de dentro da carruagem, que é o eunuco, ele olhou aquele indivíduo correndo ao lado da sua carruagem. Ele olha para lá e responde a pergunta que Filipe fez para ele. E qual foi a resposta que ele deu? Versículo 31. Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Entendi o que você falou aqui. E aí disse: sobe aqui, vem cá, entra nessa carruagem comigo. Entra aqui, vamos conversar. Aí Filipe então, ele parou. E aí Filipe subiu e a sentar-se junto dele. Agora já pensaram, irmãos, que maravilha. Aquele grande homem de lá sentado, e agora Filipe do lado dele, os dois caminhando, caminhando, os dois viajando naquela distância. E como que Deus faz as coisas, não? Como que Deus realiza? Como que Deus usa os momentos para passar a sua palavra para as pessoas? E o que aconteceu? Olha só. Verso 32. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abre a sua boca. Na sua humilhação de negar a justiça, quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Quem é esse? Quem? Jesus. Isaías 53 fala exatamente de Jesus. Tanto é que no verso seguinte, então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. O que é que eu estou vendo? Quem é este que está falando aí? Fala de si mesmo, ou seja, o autor aí fala dele mesmo, que era Isaías, ou fala de alguém, outra pessoa. E no 35, então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, que fez ele? O que ele mais fazia era isso, anunciar Jesus. Não foi escrever lá atrás com a multidão, e Simão também foi convertido, porque a mensagem dele era Jesus. E ele aqui agora fala de Jesus.
Igreja que não prega, que anuncia salvação em Jesus Cristo, é melhor fechar as portas e fazer qualquer outra coisa. Porque está passando, levando o tempo. E nós estamos dizendo que Jesus, o mesmo Jesus que Filipe apresentou em Samaria e apresentou para o eunuco aí nessa estrada desértica, é o mesmo Jesus que também fez morada no coração da Luciana e no coração da Daniela. Amém? Amém. E no meu coração também. Amém, Jesus? Amém. Pronto. Também no seu? Amém. O mesmo Jesus. Aí então agora entra a parte. Seguindo eles caminham fora, chegam a um certo lugar onde havia água. Água. Onde havia água. Não era um copinho, não era um canto, não era uma poça porque choveu, mas era alguma coisa significativa. Era o suficiente para quê? Continua o texto. Então ali havia água. Disse o eunuco. Quem é o eunuco? O recém-convertido, né? Disse o eunuco: eis aqui a água. Eis aqui a água. Que impede que eu seja mergulhado? Batizado, porque batismo é mergulho. Batizado. Aí então Filipe disse para ele assim: olha, Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. Ele deixou fechada a história. É lícito ser batizado se crês de todo o coração. Se realmente você depositou fé em Jesus, se você realmente crê em Jesus Cristo. E respondendo ele, o eunuco disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Irmãos, essa declaração do eunuco era a mesma coisa dele dizer assim: olha, eu estou pondo minha cabeça na guilhotina. Porque para fazer tal declaração tinha que ter fé de verdade. Porque era a vida que estava sendo colocada em jogo aí, pelos inimigos. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito Santo do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Olha, mas tudo isso é o Senhor Jesus. E aí no verso 40 diz: mas Filipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava. Eita, queríamos ter uns 10. Já 10 não, uns 5 filhos assim, né? Eu sei que eu fosse um deles, né? Um desses filhos dele. Muito bem. A Luciana foi evangelizada, a Daniela foi evangelizada, e elas declararam crer no Senhor Jesus. E eis aí, o que impede que eu seja batizado, que nós sejamos batizados. Nada impede. Vocês serão batizadas hoje à noite. Porque vocês creram, como creu aquele Simão, como creu aquele eunuco, e como creram tantas outras pessoas. Vocês podem sair para se arrumar, certo? E já vocês voltam e nós vamos ter os batismos, tá certo? Muito bem. E enquanto nós estaremos aguardando por elas, que vai ser coisa rapidinha, nós vamos entoar, abrir nossos cenários. Pastor Ricardo vai nos orientar no cântico de uma estrofe, aí eu creio que já será o suficiente para a realização dos batismos, tá bom? Nós vamos ficar em pé para
para cantarmos a primeira estrofe apenas, do hino 145. Batismo. Vamos cantar a primeira estrofe, logo depois vamos poder sentar-se e vamos assim começar o batismo. Deixa eu ver se eu não estou na frente. A Bíblia diz que Jesus Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. E a Bíblia fala que aquele que está nele também morreu com ele, foi sepultado com ele e ressuscitou com ele. A pessoa que recebeu a Cristo Jesus como Salvador, ela espiritualmente se identifica com Jesus nessas três coisas: na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Agora, a Bíblia fala que a pessoa que experimenta espiritualmente essa verdade precisa explicá-la visivelmente. Aí entra a função do batismo, porque no batismo, a pessoa vem, ela já está demonstrando que está em Cristo, logo morreu com Cristo, e quando ela é colocada no fundo das águas, significa que ela foi sepultada com Cristo, e quando ela é retirada, significa que ela ressuscitou com Cristo. Então o batismo, como nós vamos fazer hoje, expressa exatamente o que Cristo fez e o que Ele fez em nossas vidas. Por isso a Bíblia fala que quem crê seja também batizado. É uma ordenança do próprio Salvador Jesus. Logo, é importante que todo aquele que é em Cristo Jesus seja também batizado. O eunuco foi batizado, o Simão foi batizado, tantos outros foram batizados, porque creram no Senhor Jesus Cristo como Salvador. Isso fica também para nós meditarmos, né? Caso haja alguém que não creu ainda, já creu, e que se já creu, se batizasse. E se já creu e já é batizado, caminhou bastante com Jesus. Parabéns. Que Deus continue te abençoando bastante. Não sei se elas vão demorar ainda um pouquinho, mas temos que esperar, porque sem elas não tem batismo. Não é isso? É que nem noivo e noivo. Se não chega, não tem festa, não tem batismo, não tem casamento, não tem nada. Então temos que esperar por elas, né? Eu acho que a irmã Marli deve estar lá com elas, ajudando. Então podemos abrir a porta, pastor, aí, esticasse este tapetezinho aí. Muito bem. Então nós vamos saber quem vem chegando ali. Daniela, está por aí, Daniela? Sim, pronto, chegou. Daniela, pode vir. Pode vir, Daniela, aqui. Muito bem. Eu vou pedir, a irmã vai tocar aí, né? Os hinos? Vai? Eu vou pedir para o irmão Valcita.
Ah, sim, tem que tirar o sapato, né? Tirar o sapato, não? A Bíblia não manda batizar o sapato, tá? É só a pessoa. Tá bom, irmão Valcir, vem aqui, irmão Valcir. Faça uma breve oração, agradecendo a Deus pela filhinha sua, né? Aqui, que está hoje crescendo as lágrimas. Depois o irmão vai ajudá-la até, tá bom? Vamos orar então? Senhor Deus, nosso Pai divino, que momento especial, meu Pai, você nos proporcionou nesse instante. Que esse símbolo, meu Pai, que esse momento, meu Pai, realmente fique marcado na vida da pessoa. Que ela possa, meu Pai, estar sentindo, meu Pai, o amor para com ela. Que ela possa, meu Pai, realmente, meu Pai, estar nos teus caminhos, te servindo, te adorando. Obrigado, meu Pai querido, por um dia ela abriu o coração para o Senhor. Aceitou, meu Pai, aceitou, meu Pai, a tua mão. Aceitou principalmente, meu Pai. O Senhor venceu a tua que ela tem nesse momento, meu Pai, que ela possa, meu Pai, estar sendo emergida nas águas e ressuscitar para ti, meu Pai, para estar, meu Pai, sendo usada na tua obra. Use-a, meu Pai, como um vaso nas tuas mãos, que ela possa, meu Pai, principalmente, ser rica bênção na vida de muitas pessoas. A dirige e abençoe a sua vida, meu Pai. Meu Pai, possamos sempre ter essa alegria de ver nossos filhos, meu Pai, nos teus caminhos. Eu te peço, por nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que nos ama. Amém. O nosso aquecedor, sabe, ele precisa de um pouco de oração. Então nós temos aqui a Daniela. Uma alegria quando uma pessoa ainda jovem abre o coração para Jesus, né? Entende o Evangelho e aceita Cristo e começa a viver para Ele. E agradecemos a Deus pela família dela, os pais, as irmãs, a avó, o avô, que sem dúvida alguma, cada um tem uma influência na vida dela, né? E ela hoje então está descendo as águas. Daniela, você está descendo as águas hoje para ser batizada. E você está feliz com isso? Igualzinho com o eunuco lá, né? Estou muito feliz, é isso? Você está fazendo isso porque você quer ser salvo ou porque você é salvo? Porque você é salvo. Graças a Deus, né? É isso que Jesus, é isso que ele falou. É lícito se crer, se ela crê, portanto é lícito que ela seja batizada, né? Tá bom? Tá bom? Muito bem, então, Daniela, diante do seu testemunho por Cristo Jesus, e com muita alegria e satisfação, como ministro da palavra, eu vou te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vamos cantar a segunda estrofe do hino 145.
é uma satisfação, né? Uma alegria muito grande. Então, querido, faça uma oração a Deus, agradecendo pela esposa que também compreendeu o Evangelho, né? E que ambos, na mesma fé, servem ao Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, nosso Senhor, nosso Salvador, nós te damos graças, Senhor, pelo sacrifício imenso e doloroso que o Senhor fez para que nós nos pudéssemos nos juntar com o Senhor novamente. Amém. Pai amado, apesar de sermos salvos pela fé do Senhor Jesus, o Senhor nos ordenou que nós nos batizarmos em prova pública da nossa morte, da nossa ressurreição espiritual em Cristo. Pai amado, muito obrigado que a Luciana hoje e a Daniela seguem essa obediência, Senhor, depositam publicamente a fé da vida delas no Senhor. Agradeço por tudo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Está presente também a mãe da Luciana, né? Bater em pé um pouquinho, por favor. Aí está. Muito obrigado pela presença, apoiando a filha, o bem. É uma felicidade. Amém, amém. Sempre bem-vinda, viu? Aproveita. Vocês podem ter uma mistério, por favor. Muito bom, nós temos aqui então a Luciana. Luciana, qual a razão de você estar dentro desse batistério? É porque você é religiosa ou porque você é salva em Cristo? Amém? Salva em Cristo. Porque se é simplesmente religioso e vai batizar, é mais um ato de religião, né? Então, graças a Deus, ela fez também a sua declaração de fé recentemente, mostrando a sua convicção em Cristo, né? Então, nós louvamos a Deus. Então, você tem certeza que salvação? Amém. Graças a Deus. Muito bem, pode olhar. Então, Luciana, como ministro do Evangelho, pela autoridade de Deus e da Igreja, de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos cantar a terceira estrofe. Tá bom, então vamos entregar o certificado de batismo. Vou começar pela mais jovenzinha, tá bom? Fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28:19. Certificamos que Daniela Costa Caçador, em obediência à ordenança do Senhor Jesus, foi batizada nas águas no dia 8/5/2011, Igreja Batista Esperança em Tatuapé. Vem cá receber, né? Presente duplo para a Lídia hoje, né? Dia das Mães. A nossa missionariazinha, né? Então, tá bom.
Fazer discípulos, já li o versículo, certificamos que Luciana distingue Grace, né? Ferreira, em obediência à ordenança do Senhor Jesus, foi batizada nas águas no dia 8/5/2011, Igreja Batista Esperança, em Tatuapé. Esse é já tiraram as fotos. Então elas, pelo batismo, acabam de entrar no hall de membros da igreja. Então vai ter sido bem-vinda no Jesus, né? Sejam bem-vindas em nós.